Olá pessoal, hoje nós vamos então trabalhar nossa aula de nuvem, estrutura emblemática, histologia e biologia molecular. Bem, o estudo da membrana plasmática, então a membrana é uma película delgada e elástica que envolve todas as células, revestindo-as e separando-as do meio externo, realizando a contenção do citoplasma e controlando o intercâmbio de substâncias entre a célula e o meio extracelular. Então, a membrana plasmática ela tem uma função muito importante, não apenas de delimitar os limites da célula em si. Nós vemos a natureza dessa membrana plasmática na aula de hoje. Né? É uma aula introdutória, eu creio que todos vocês já têm uma ótima noção disso. Mas vamos formalizar esses conceitos e avançar um pouco mais no tocante às funções e dar alguns exemplos. A membrana plasmática, né, ela tem a função primária de delimitar os limites da célula. Não somente delimitar esses limites da célula, mas mediante o seu aspecto basicamente inerte em relação ao meio, ela consegue separar muito bem dois ambientes químicos muito distintos, que é o citosol e o ambiente extracelular. Por que é importante essa separação desses dois ambientes químicos? Porque justamente no citosol ocorrem reações enzimáticas muito específicas de cada célula. Então é necessário que esse ambiente celular seja fisicamente delimitado, separado do ambiente extracelular. Né? E também para manter ali o pool de moléculas ali que são importantes para a célula, impedindo que as moléculas sejam perdidas para o meio externo. Então, nós veremos que a membrana plasmática ela tem o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Então, haverá um controle muito estrito do transporte de moléculas através dessa membrana. E bem como essa membrana, além dela separar o conteúdo citosólico do meio externo, mas ela também terá um importante papel, mediante as proteínas de membrana, de exercitar, de executar a comunicação dessa célula com o ambiente externo, seja através de receptores de hormônios, por exemplo, ou receptores de nutrientes, né, ou outras funções que fazem ao longo do curso. Aqui nessa figura nós temos uma eletromicroscopia mostrando o citosol e a membrana plasmática bastante fininha em relação ao restante da célula, mas ali nós podemos observar ela um pouco mais densa. Né? E aqui nós temos o modelo, né, da bicamada lipídica, que falaremos do que se trata, através de conceitos, proteínas integrais. Então, estima-se que a bicamada lipídica tem 5 nanômetros de espessura, ou seja, ela é muito fininha. Bem, o modelo da membrana plasmática ele foi conceituado primeiramente no ano de 1972 por Singer e Nicholson, onde eles postularam um modelo chamado mosaico fluido, o modelo do mosaico fluido. Porque, basicamente, a membrana plasmática ela não necessariamente é uma estrutura rígida, e de fato ela não é. É uma estrutura bastante dinâmica, inclusive, e ela possui embebida na sua estrutura várias proteínas e várias moléculas importantes para mediar, né, essa troca de informações da célula com o ambiente externo, bem como a captação seletiva de nutrientes, além de permitir com que a célula ela exporte substâncias, exporte proteínas, as moléculas importantes que ela precisa levar para exportar para outros órgãos e tecidos através da membrana. Então, ela possui várias estruturas proteicas embebidas, imersas ali nessa bicamada. No entanto, essas estruturas elas não estão fixas na membrana plasmática. Elas se movem com uma certa fluidez. Ou seja, a membrana, ao mesmo tempo que ela consegue delimitar esse ambiente citosólico muito específico, ela não necessariamente é uma estrutura rígida, muito pelo contrário, ela será bastante dinâmica, será uma estrutura fluida. Porém, mediante o seu aspecto de bicamada lipídica, aonde as duas fases estão comunicando com o ambiente extracelular e intracelular através de ligações polares dos glicerofosfolipídios, dos lipídios, o interior da membrana plasmática será constituído por uma bicamada lipídica, como aqui, composta por caudas hidrofóbicas, caudas muito hidrofóbicas. E essas caudas interagem entre si,
tanto da face extracelular como da face citosólica, e esse ambiente hidrofóbico delimitado pelas caudas hidrofóbicas dos fosfolipídios e dos esfingolipídios que compõem a membrana plasmática, além de outros lipídios também, né, colesterol em si que compõe a membrana plasmática. Depois, esse ambiente hidrofóbico desse core da membrana plasmática, desse centro da membrana plasmática, ele será uma barreira química que garantirá, né, impedirá com que moléculas polares ou carregadas atravessem essa membrana plasmática. Falaremos depois de transporte de membrana mais adiante. Né? Além disso, a presença também de proteínas nessa membrana, essas proteínas conferirão as funções que a membrana plasmática deverá exercer. Ok? A função de servir de barreira de contenção do ambiente, do extravasamento do ambiente citosólico para o ambiente externo, a própria bicamada lipídica consegue exercer. Então, as funções biológicas de atuar como receptor, dela se comunicar com hormônios, de transportar e importar nutrientes do ambiente extracelular para dentro do citosol, ou exportar nutrientes para ou moléculas importantes para fora da célula, no ambiente extracelular, essas funções em específico são geradas por proteínas específicas na membrana, como você pode observar aqui nessa figura. Então, nós temos vários exemplos, proteínas integrais de membrana, já adiantando aqui a vocês os conceitos, proteínas que possuem vários domínios transmembrana, que são domínios que atravessam a membrana plasmática, ambas as faces, tanto a face citosólica como a face extracelular. Essas proteínas teremos na aula de hoje que elas serão glicosiladas, ou seja, elas sofreram adição de oligosacarídeos, tá? Vale ressaltar, nós falaremos um pouco mais também nas próximas aulas, que a síntese dessas proteínas de membrana ela se dá no retículo endoplasmático e a glicosilação também. Então, essas proteínas já são exportadas na forma de vesículas para a membrana plasmática. Também essas proteínas elas se comunicarão de forma direta ou indireta com proteínas que estarão associadas ou à face citosólica ou à face extracelular. Nós chamamos de proteínas periféricas de membrana que também possuem funções muito importantes. Então aqui, esse seria o modelo do mosaico fluido. Bem, e quais são os aspectos gerais da membrana plasmática? No tocante às suas funções, função básica, primeiramente proteger essa célula, em especial dessa célula perder nutrientes ou perder moléculas importantes que garantem ali a especificidade do ambiente químico do citosol, como as enzimas que ali que participam das reações citosólicas, como os metabólitos secundários que são formados e processados nessas reações metabólicas, íons, enfim, todas as moléculas que compõem ali o ambiente químico, o ambiente bioquímico, o ambiente metabólico desse citosol. Isso garante uma permeabilidade ativa. Não quer dizer que o fato da célula ter uma membrana plasmática que garanta uma especificidade química daquele ambiente citosólico, isso não quer dizer que a célula ela está totalmente separada do meio. Não. Essa irá sim fazer uma comunicação seletiva, né, com o meio extracelular através de uma permeabilidade seletiva dessa membrana, ou seja, moléculas selecionadas passarão do ambiente citosólico para fora da célula, serão portadas, exocitadas, né, nas próximas aulas, como também moléculas nutrientes específicas poderão ser captadas do ambiente extracelular para o interior dessa célula, para o citosol, mediante transportadores específicos, conforme a natureza celular, a natureza da célula ali envolvida naquele processo. Bem, um outro aspecto também que temos a considerar é no tocante à composição da membrana. Nós veremos que a composição do lipídio plasmática varia de célula para célula, bem como varia com relação à membrana plasmática em comparação com as membranas biológicas. Então, é importante você ter em mente que nós estamos falando da membrana plasmática em si, mas não é apenas a membrana plasmática que é a única membrana que a célula possui. Eucariotos, por exemplo, né, um dos importantes aspectos que os diferenciam dos procariotos é a presença de organelas membranosas. Nos eucariotos nós temos, a começar pelo núcleo, que é formado por duas camadas lipídicas que delimitam ali o espaço ali
as cisternas ali do envelope nuclear, né, o espaço ali do envelope nuclear que se comunica ali com as cisternas do retículo plasmático, né? Além disso, as próprias membranas que compõem as organelas, como a membrana externa e interna das mitocôndrias, a membrana dos peroxissomos, a membrana dos endossomos, que depois formaram os lisossomos, e assim por diante. A membrana do próprio complexo de Golgi, também com complexo de várias membranas, ali, de várias estruturas em membrana que se empilham, né? Ali ocorreram reações bioquímicas muito importantes, né, que falaremos mais do curso. Então, e que nós já falamos um pouco, mas retornaremos a falar. Então, essa membrana biológica, não apenas a plasmática, mas as endomembranas também, exercem um papel muito importante. Propriedades. Então, com relação às suas propriedades, basicamente ela vai ter uma propriedade mecânica elástica, por uma capacidade de regeneração. Então, por exemplo, física, que uma perfuração, se essa célula sofre uma perfuração, ela pode se regenerar, porque a membrana ela é fluida, certo? Ela não sofre uma agressão física, né, de forma que ela seja rompida, a não ser que um tipo de agressão química, por exemplo, o uso de detergentes, né, que pode romper essa membrana, ou se caso a célula for colocada em um ambiente hipotônico, né, onde ocorrerá outra, e pela entrada de água, essa membrana poderá, enfim, mas terá uma resistência durante a incisão mecânica, né, devido ao fato dela ser fluida, uma capacidade de regeneração. Bem, a membrana plasmática tem específicas, em especial bombas de íon, que garantem, mediante um transporte ativo, um transporte que gasta energia, de uma carga entre o ambiente externo e interno, assim como ocorre lá na cadeia transportadora que nós falamos, né? E também que nós falaremos também na próxima aula, de forma cargas elétricas do ambiente extracelular em relação ao ambiente intracelular, nós teremos o estabelecimento de membrana. O que vem a ser isso? Uma diferença de cargas do ambiente de fora, extracelular e citosólico, permitirá o estabelecimento de um potencial transmembrana. E esse potencial transmembrana permitirá uma série de funções na membrana plasmática. A captação de muitos nutrientes, como por exemplo da glicose, depende do pré-estabelecimento desse potencial transmembrana. A condução do impulso nervoso, por exemplo, depende do estabelecimento desse potencial transmembrana, em especial na membrana dos axônios. E esse potencial ele será mantido por bombas específicas, né? Nesse caso, as bombas de sódio e potássio. Nós falaremos um pouco deles na próxima aula. Ok? Dentre outras funções, a função clássica e talvez a mais importante resultante desse potencial elétrico, que a membrana pode apresentar, né, será a capacidade, né, de condução de impulsos nervosos, que ele será mantido graças específicas, bombas de íons presentes na membrana plasmática farão, né, através dessa membrana. Bem, no tocante à sua arquitetura, a membrana plasmática é uma bicamada lipídica, como eu falei com vocês, então são duas camadas de lipídios, certo? E quais lipídios compõem a membrana? Então, nós estudamos os lipídios em bioquímica, vimos que eles se dividem, né, em 5 classes principais: os ácidos graxos triacilgliceróis, uma função mais energética e de armazenamento de energia especificamente, respectivamente, esses dois. Enquanto que as 3 outras classes são 5, que são os fosfolipídios, também chamados de glicerofosfolipídios, devido ao glicerol, como os esfingolipídios e esteróis, né, possuem uma função mais de compor a membrana plasmática. Dos esteróis que têm uma função um pouco mais versátil. Então, além dos esteróis também comporem membranas plasmáticas, em especial o colesterol, eles também possuem uma série de outras funções, dentre elas, uma das principais, atuarem como precursores de hormônios, né? E outras moléculas também importantes para a fisiologia do organismo. Tá? Então, basicamente, a porção lipídica das membranas será composta por esses 3 tipos de lipídios.
E a composição desses lipídios na membrana variará de tipo celular para tipo celular e de organismo para organismo também. Então aqui nós figura aqui a representação de um fosfolipídio, né? Então, o fosfolipídio, né, é um diacilglicerol, né, esterificado aqui fosfato com a colina, né? E, e basicamente essa parte formada pelo fosfato e a colina fará a cabeça polar da membrana, que a cauda hidrofóbica fará a parte hidrofóbica da membrana plasmática, né? Mostraremos isso melhor, né, nos modelos que apresentaremos a seguir. Olhando primeiramente aqui para os lipídios, né, de forma geral, nós já os estudamos em bioquímica. Né, os fosfolipídios são lipídios que contêm ácido fosfórico ou fosfato na sua estrutura, sendo as outras hidroxilas ou do glicerol, né, estão esterificados com ácido graxo. Então, basicamente, essa frase é aqui. Então, nós temos aqui a molécula de glicerol, né, ela possui 3 lipídios, e uma reação com ácido, toda vez que um álcool reage com ácido, ele formará um éster. Nesse caso foi o que aconteceu, então esses dois álcoois, essas duas hidroxilas, de forma mais específica, elas reagirão com ácidos graxos, formando ésteres. Então nós temos aqui uma ligação éster, duas ligações éster, aliás, enquanto que esse terceiro fosfato, ele tem reação de esterificação, no entanto, com um fosfato inorgânico. E esse fosfato inorgânico, ele também está associado, né, devido ao oxigênio, né, ele necessitar fazer uma outra ligação, grupo que nós chamamos de X. Esse grupo ele pode ser formado por várias moléculas, como a etanolamina, como a colina, né, como um próprio carboidrato, por exemplo. Isso irá diferenciar o tipo de fosfolipídio. Mas o fato é que esse grupo ele fará o papel de atuar como cabeça polar em associação com o grupo fosfato, que tem uma carga negativa, então ele conferirá a esse fosfolipídio também um caráter polar nessa região. No entanto, por outro lado, né, parte das caudas hidrofóbicas dos ácidos graxos que se esterificaram aqui com esse glicerol formarão uma porção de bastante hidrofóbica. Um aspecto anfipático muito importante para o estabelecimento da bicamada lipídica. Então aqui nós temos aqui as 5 classes de fosfolipídios, né? As principais que compõem a membrana plasmática, na verdade as 3 classes principais e 2 classes de singlipídios, perdão, né? Então temos aqui a fosfatidil-etanolamina, né? Mais uma vez, então é um glicerol diesterificado aqui com 2 ácidos graxos e o teateroxila está esterificado com um grupo fosfato e esse grupo fosfato está simplesmente ligado aqui com uma molécula de etanolamina que tem uma carga positiva inclusive. Então é interessante, essa molécula de fosfatidil-etanolamina, ela possui uma região bastante hidrofóbica formada por 2 cadeias de ácidos graxos, enquanto que a outra hidroxila ela se ligou, ela foi ficada com um fosfato, e esse fosfato, que possui uma carga negativa, está ligado à etanolamina, que por si só tem uma carga positiva. Então, vai conferir essa fosfatidil-etanolamina um caráter anfipático. Por que anfipático, professor? Porque ela possui 2 naturezas, uma natureza devido às caudas hidrofóbicas e uma cabeça polar que possui um forte caráter polar devido às cargas elétricas. Então nós dizemos que essa molécula é uma molécula anfipática, fator muito importante para o estabelecimento de uma bicamada lipídica. Da mesma forma, os demais fosfolipídios. Então a fosfatidilcerina também apresenta o mesmo aspecto, uma caudas hidrofóbicas, uma região bastante hidrofóbica e comporá o centro da membrana plasmática, e uma região bastante polar que estará voltada ou para a face celular ou para a face intracelular. Bem assim, a fosfatidilcolina, moléculas pegadas, o que está mudando apenas o grupo aqui que se liga ao fosfato, né? Também o ácido graxo variar também. Esses dois últimos aqui, eles já são exemplos, né, de esfingosinas, né, de singolipídios, né? Por que singolipídios? Tecnicamente, do ponto de vista químico, eles são muito parecidos com os fosfolipídios. O que vai de um esfingolipídio para um fosfolipídio será, né, a estrutura química, né, o composto orgânico fará essa interação da cabeça polar das caudas hidrofóbicas formadas por ácidos graxos.
Enquanto os fosfolipídios era a molécula de glicerol, nesse caso aqui dos esfingolipídios será a esfingomielina ou a esfingosina, né? Basicamente terá uma cauda hidrofóbica associada, que faz parte da própria molécula, porém através de uma ligação amida poderá também ligar a um ácido graxo, formando essa região uma região de cauda hidrofóbica, enquanto que no carbono 3 ela possui uma hidroxila que poderá se esterificar com fosfato e de forma bastante, de forma semelhante ali com os fosfolipídios, ela se ligar aí uma serina, uma colina, uma etanolamina, né? E outros compostos também, como oligosacarídeos, por exemplo, né? E aqui nós temos a molécula de esfingona, que vai fazer esse papel que o glicerol faz nos fosfolipídios. Então, a esfingosina vai fazer o papel que o glicerol faz agora nos esfingolipídios, ligando aqui ácidos graxos e também ligando aqui ácidos polares que farão a cabeça polar do lipídio. Então, voltando aqui nesse conceito, falando um pouco mais dos esfingolipídios, então falei aqui do ponto de ligação que é esse ácido graxo através de uma ligação amida. Esse X que está na axila, ele poderá ser substituído por vários tipos de compostos, ou poderá ser vários tipos de compostos, né? Se ele for apenas o hidrogênio, ele será uma ceramida. A lipídio será chamado de ceramida. Se ele for uma fosfocolina, ele será uma esfingomielina. Se ele for uma glicose, ele será um glicolipídio, glicosil cerebrosídeo, por exemplo. E assim adiante, se ele for, por exemplo, um oligosacarídeo, um gangliosídeo, né? Muito presente, inclusive, né, na membrana plasmática dos neurônios. Inclusive, nós temos doenças muito importantes associadas à deficiência no reaproveitamento desses lipídios de membrana, nesses gangliosídeos, né? Por exemplo, a doença de Tay-Sachs, que eu falei com vocês lá na bioquímica. Então, você pode acessar a aula ali de lipídios, né? Que nós falamos esse exemplo lá. Bem, falamos então dos fosfolipídios, né, no seu contexto de constituinte da membrana plasmática, e também falamos dos esfingolipídios. O colesterol, como eu disse a vocês, né, embora a principal função do colesterol é atuar como precursor de hormônios sexuais, de outros hormônios também, de outras moléculas importantes no organismo, o colesterol também possui uma função estrutural no contexto da membrana plasmática. Então, o colesterol ele também possui uma participação importante na membrana plasmática, embora ele não terá esse aspecto parecido do ponto de vista da arquitetura molecular com as duas primeiras classes, devido ao fato do colesterol ser formado por quadros, né, e apresentar uma estrutura basicamente menor, né, com volume muito menor em comparação com os fosfolipídios ou os esfingolipídios, né? No entanto, ele apresentará uma pequena cabeça polar devido à hidroxila que ele possui. No entanto, a parte apolar, que é formada pelos quatro fusionados, ela será bastante predominante nesse caso. De forma que o colesterol sempre estará aqui no meio da membrana plasmática, ou entre dois lipídios de membrana, em especial na porção apolar desses lipídios, causas hidrofóbicas, nesse caso. Voltando aqui, eu esqueci de falar com vocês. E qual será a principal função desse colesterol? Né? É reduzir, ele irá resultar numa redução da fluidez dessa bicamada lipídica. Né? Então, a bicamada lipídica ela não será totalmente fluida, né, devido à presença da molécula do colesterol. Né? E essa variação da porcentagem de colesterol que está presente nas membranas plasmáticas irá variar de célula para célula. Então, essa é bastante interessante. Por quê? Nós temos aqui os tipos de lipídios e aqui nós temos diferentes tipos celulares, como de membranas, né? Como a membrana plasmática de um hepatócito, por exemplo, a membrana plasmática de um eritócito, a mielina, a membrana plasmática de mitocôndria, o retículo plasmático e de bactéria, da bactéria E. coli. Temos o tipo de lipídio componente de membranas plasmáticas. Né? São os mesmos lipídios que as membranas de tipos celulares, mesmo de diferentes organismos. O que irá variar é a
composição desses lipídios. Então, olha só, por exemplo, no hepatócito nós temos aqui, ó, 17% de colesterol. Enquanto que em mitocôndrias nós temos apenas 3% de colesterol na membrana dos lipídios, na membrana plasmática dessas organelas. A fonte de vitamina, por exemplo, a fonte de leucemia, elas são menos abundantes aqui na membrana do hepatócito, certo? Enquanto que nós temos 28% de fosfatidilconolamina. Estou comparando aqui exemplos mais antagônicos. Por exemplo, aqui nós temos de colina, muito presente também na membrana dos hepatócitos. Porém, aqui na mielina, né, não está tão presente, né, em comparação com os demais. Por exemplo, os lipídios, né, que são aqueles 5 lipídios esterificados com açúcares, né, ligados a açúcares, melhor dizendo, né, eles estão pouco abundantes aqui na membrana do hepatócito. Tem bastante abundância na membrana que reveste a bainha de mielina. Então, isso tem as suas variações, né, conforme o celular. Você pode depois estudar como aqui o slide. Tá? Por exemplo, o retículo bastante presente aqui, no retículo plasmático, né, enquanto na mielina ela está muito pouco presente. Então, nós podemos observar essas variações. O professor, vai influenciar na fluidez da membrana? Não necessariamente. O colesterol tem um papel mais crítico na fluidez da membrana. Vai influenciar, professor, na capacidade de reconhecimento da célula? O que vai influenciar são as proteínas de membrana, certo? Em especial proteínas glicosiladas, e também alguns desses lipídios também podem ser esterificados, aí nesse caso, com açúcares, né, com oligosacarídeos, como falei nos grupos sanguíneos, e nesse caso, o padrão de glicosilação poderá, então, influenciar no reconhecimento. Mas a maior parte das funções biológicas na membrana serão exercidas por proteínas, funções mais de reconhecimento, de transporte de nutrientes, e por aí vai. A membrana plasmática em si, a parte mais física dela, essa função será exercida pelos lipídios, essa parte mais de separar o meio citosólico do meio externo, celular, de garantir uma fluidez, né? Agora a parte mais dinâmica, de funções mais elaboradas, serão proteínas de membrana que realizarão, na sua maioria, né, não estou generalizando, né, que realizarão essas funções. Bem, há um outro aspecto bastante interessante, que é consequência da natureza dos lipídios, essa natureza anfipática, é que a bicamada lipídica é um fluido bidimensional. E isso é diretamente resultante da natureza dos lipídios que formam a membrana. Por quê? Como eu disse anteriormente, eles são moléculas anfipáticas, ou seja, eles possuem uma cabeça polar e uma cauda hidrofóbica. Então, como o ambiente onde ela exerce suas funções, ele é um ambiente aquoso, tanto intracelular como extracelularmente, em resposta a aquoso, os lipídios, como são moléculas hepáticas, tendem a esconder a sua porção hidrofóbica, a sua porção apolar da água, por isso que se chama hidrofóbico, né, porque tem fobia da água, enquanto que ele tende a expor as suas porções polares, as suas porções que possuem polares ou grupos carregados em contato com a água, para que ele realize interações favoráveis ali com a água. Tá? No entanto, isso tem um efeito, um resultado, isso tem uma consequência interessante, pelo seguinte, né? Esses lipídios eles podem formar duas estruturas possíveis. Eles podem formar micelas, como é esse caso aqui, ó, quando eles interagem, esse ciclo, essa monocamada lipídica em formato de esfera, sendo assim uma micela, bem parecido como ocorre lá nas lipoproteínas, né, que eu falei com vocês na aula de lipídios, né, e também pode formar uma bicamada, né, como é esse caso aqui, ó, mas essa bicamada ela tem algumas consequências quando ela é formada, pelo seguinte, olha só, então a bicamada ela será formada porque os lipídios tenderão a interagir os seus grupos apolares com os grupos apolares de outros lipídios, e quando esses polares, e aqui em vermelho, estarão interagindo com a água. Isso é a formação dessa bicamada lipídica. Formando essa bicamada lipídica, nós temos a seguinte pergunta: essa bicamada ela existirá na célula na forma de um estendido ou ela se reorganizará na forma de uma esfera?
A forma que despende menos energia, a forma que gastará menos energia livre, nesse caso, será a forma estendida numa esfera. Por quê? Porque será a forma onde ela minimizará, minimizará da forma mais intensa possível os contatos desfavoráveis entre grupos apolares com grupos polares. E por outro lado também será a forma que ela maximizará da forma mais intensa possível o contato das cabeças polares, esses lipídios, com a água que está ali circundando essa bicamada. Seja as moléculas de água no ambiente citosólico, que será delimitado por essa bicamada, já no formato esférico, ou das moléculas de água que estão na parte extracelular, né, que ficarão para fora, nesse caso dessa esfera, né, formada por essa bicamada. Então aqui no citosol e também fora que nós temos ambiente extracelular, extra vesícula, nesse caso, tem água como solvente. E essa será a estrutura, né, já mais favorável, né, que dependerá e alcançará um nível menor de energia livre. Bem, sabendo agora que a bicamada lipídica, a membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica, um outro aspecto bastante interessante da bicamada lipídica, já no contexto já de membranas biológicas, é no tocante à sua assimetria. O que vem a ser isso? A membrana plasmática ela possui assimetria. E assimetria quer dizer o seguinte: composição de lipídios da face extracelular dessa bicamada em relação à face intracelular, ela será diferente. E não somente isso, a presença de proteínas, sejam elas periféricas de membrana, por exemplo, né, ou outros grupos químicos importantes da membrana, as integrais para toda a membrana, mas elas poderão estar associadas às proteínas através da sua porção extracelular e agindo com outras proteínas através da sua porção citosólica. Mas uma atenção aqui que a camada é simétrica. A fase extracelular dessa camada será totalmente diferente do ponto de vista de composição, de interações que ela realizará, em comparação com a camada que está na fase citosólica. Então existe uma certa simetria da bicamada lipídica. A simetria é interessante porque ela já começa a ser montada, digamos assim, através do retículo plasmático, que será, em especial, pessoal, o retículo plasmático rugoso, ele é o sítio de síntese das membranas plasmáticas, das membranas lipídicas, das bicamadas lipídicas, né, que formarão tanto a membrana plasmática como a membrana de organelas, o sítio de síntese, o retículo plasmático. Ok? Nós veremos síntese de lipídios em bioquímica e veremos também um pouquinho, né, uma pincelada também quando falarmos de sistemas de endomembranas, né, que será nas próximas aulas. Então aqui a formação aqui de uma camada lipídica que será assimilada quando ela se fusionar com a membrana plasmática, expondo assim as proteínas que ficarão para fora da célula, tá? Mostrando a importância dessa simetria da lipídica. Bem, a camada de lipídios, como eu falei com vocês, a membrana plasmática, ela é o modelo do mosaico fluido. Isso implica que ela contém na sua proteínas integrais e periféricas de membrana. Então, o que vem a ser isso? São proteínas que estão fisicamente associadas a uma bicamada lipídica. O que mudará entre essas duas classes será no tocante ao tipo de associação. Quando a proteína ela atravessa a possui lipídica, de forma que ela conterá uma porção celular, toda para fora, toda na parte extracelular, uma outra toda na parte intracelular, resguardando uma parte que está transmembrana, nós dizemos que esse tipo de proteína é uma proteína integral de membrana, como nós podemos observar aqui, nesse exemplo, nesse e nesse aqui também. Ok? Então são proteínas integrais de membrana. Por quê? Porque elas atravessam por completo a bicamada lipídica. Agora, por outro lado, aquelas que não atravessam a bicamada lipídica são proteínas que nós chamamos de proteínas periféricas de membrana. Essas periféricas elas podem ser periféricas tanto no sentido de estar interagindo com uma das faces da membrana apenas, a face citosólica ou a face extracelular, bem como elas podem ser periféricas devido ao fato de
nem sequer interagirem com a bicamada lipídica. E aí, nesse caso, elas estarão ligadas à bicamada, ancoradas à bicamada, através de uma outra molécula de lipídio, certo? Ou de glicolipídio, que fará esse ancoramento. Né? Isso poderá ocorrer na face intracelular, certo? Face extracelular, como nós podemos ver aqui. Bem como, né, uma proteína integral de membrana, ela pode ser associada a essa membrana, entre aspas, de forma direta, através de uma proteína integral de membrana. Então, por exemplo, essa é uma proteína integral de membrana. Né? Ela possui um domínio transmembrana. Essa proteína aqui de número 7, ela está fisicamente associada a essa proteína, a sua porção citosólica. No entanto, ela é considerada uma proteína periférica de membrana, porque ela terá funções importantes aqui na membrana plasmática. Como aqui o exemplo 8, porém aqui na face extracelular. E aqui nós temos alguns exemplos de proteínas integrais de membrana, que atravessam toda a membrana. Muitas delas, né, regiões de sequência secundária de alfa-hélices, como você viu comigo em bioquímica. Muitas delas, inclusive proteínas que atuam como canais, terão aquele motivo barril beta, muito importante, inclusive, para limitar um ambiente polar, né, um canal polar através dessa membrana plasmática. Bem, proteínas de membrana, então, são aquelas que, como eu falei com vocês, que atravessam toda a membrana plasmática, toda a sua extensão, né, mantendo dessa forma uma porção extracelular e outra porção celular, pessoal. Tá? Essas proteínas, elas podem ser glicosiladas, certo? Terem modificações adicionais que ocorrerão ainda enquanto elas estiverem a nível de retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, tá? Isso tudo vai acontecer antes sua alocação mediante vesículas na membrana plasmática. Tá? Falaria um pouco desse processo na aula de sistemas de endomembranas, né? Que formaremos então um mosaico fluido, né? À medida que essas proteínas forem sendo alocadas na membrana plasmática, certo? Essas proteínas transmembrana, elas têm uma série de funções na célula. Elas podem atuar como proteínas canal, certo? Que permitirão a difusão facilitada de nutrientes em um gradiente favorável de concentração. Elas podem atuar como proteínas bomba, que o transporte ativo de nutrientes ou de íons da região menos concentrada para a região mais concentrada, né, conforme o sentido for aqui necessário, né, se o gradiente está favorável no sentido de dentro para fora ou de fora para dentro, né. E também de hormônios, né? Então, uma parte muito importante, uma das funções muito importantes que a célula possui é a capacidade de responder a estímulos externos, de alterar o seu programa de expressão gênica mediante fatores externos. Por exemplo, uma célula que precisa realizar a divisão celular e assim aquele tecido ele se desenvolver, crescer, por exemplo. Aquela célula responderá a hormônios peptídicos, que são fatores de crescimento, que se ligarão à porção extracelular a receptores específicos que, por sua vez, irão experimentar uma modificação em sua estrutura tridimensional, resultando em uma modificação da sua porção citosólica, que quase sempre está associada a uma enzima, e essa modificação ativará essa enzima, que por sua vez ativará uma série de cascatas enzimáticas que culminarão na ativação de um fator de transição no núcleo, que por sua vez ativará a expressão de genes específicos. Tudo isso é resposta à proteína que se ligou aqui nesse receptor. Isso é um exemplo hipotético de uma das funções, de uma das muitas funções dessas proteínas transmembrana. Além de função de reconhecimento celular, como no caso da AB, né, que são proteínas glicosiladas já. Né, e conforme o padrão de glicosilação, nós teremos, né, o tipo de perfil. Então, por exemplo, eu trago aqui uma via muito interessante, que é a via de expressão do GLUT4, que é uma via que nós falaremos, né, no metabolismo, né? Falamos um pouco na parte de bioquímica e via glicolítica, voltaremos a falar, né, em algumas outras reações metabólicas, que é a via, né, de expressão do portador GLUT4, que é o pela captação de glicose nos tecidos extrahepáticos. Esse GLUT4 ele não é expresso de forma constitutiva, pelo menos o GLUT4. Outros transportadores são expressos de forma constitutiva no fígado e no cérebro, porque são órgãos que devem ser capazes de captar glicose a todo devido às suas funções. O
tecido extrahepático, por exemplo, né, ele pode captar glicose apenas quando ele possui GLUT4. Esse GLUT4 nem sempre está disponível. Ele estará disponível na célula em grande quantidade, na membrana plasmática, quando a célula, quando aquele organismo estiver passando por uma situação de hiperglicemia. Por que hiperglicemia? Porque a hiperglicemia, como você já sabe, ela ativará as células beta do pâncreas a secretar insulina. A insulina, como é um hormônio peptídeo, ela vai se ligar nesse receptor IRS, receptor de insulina, em células de tecidos hepáticos. Esse receptor também, por sua vez, ele também atua como uma proteína integral de membrana, ou seja, mais um exemplo aqui. Então, esse receptor sendo ativado aqui por insulina, que não entra na célula, se liga na porção extracelular, esse receptor mudará a sua conformação ativando enzimas específicas que levarão uma cascata de fosforilação, cujo objetivo principal será o quê? Expressar, né, a proteína GLUT4. A proteína GLUT4, como ela é uma proteína de membrana, ela tomará uma rota de expressão gênica, né, que passa o retículo plasmático rugoso, a sua síntese será no retículo plasmático rugoso, ela será transportada para o Golgi através de vesículas e do Golgi, através de vesículas, ela sairá em direção à membrana plasmática, onde essas vesículas serão fusionadas e assim o GLUT4 será condicionado, será colocado, disposto, digamos assim, na membrana plasmática. Falaremos desses processos nas próximas aulas. Demos uma pincelada nas aulas de compartimentos celulares, mas falaremos um pouco mais nas próximas aulas. E dessa forma, né, resultando, né, na expressão do GLUT4 aqui na membrana plasmática e como resultado fisiológico disso, essa célula agora será capaz de captar o GLUT4 mediante transporte facilitado, mediante difusão facilitada. Facilitada, porém, eu falarei com vocês alguns detalhes desse transporte, né? Embora seja uma difusão facilitada, ela requer gasto de energia, não o GLUT4, mas ela depende de um gradiente eletroquímico, gradiente de sódio e potássio, que deve ser estabelecido por uma bomba de sódio e potássio que gasta ATP. Tá? Mas falaremos disso nas próximas aulas. Um outro exemplo de proteína integral de membrana, nós temos os receptores do tipo GPCR, ou GPCR do inglês, traduzindo, quer dizer receptor associado à proteína G. Tá? O que é uma proteína G? Né? Então, uma proteína G será uma proteína capaz de se ligar a GTP, né, e hidrolisar esse GTP a GDP mais fosfato. Tá? Mas o que esse receptor faz? Então, olha só. No caso, esse vermelho seria o receptor, o GPCR, né, que ele vai reconhecer um hormônio específico. Ele será aqui, nesse caso, uma proteína integral de membrana, porque ele atravessa as duas faces dessa membrana plasmática. E na porção citosólica, aqui, ó, como uma proteína periférica de membrana, nós teremos uma proteína G. O que é uma proteína G? Uma proteína capaz de se ligar ao GTP ou ao GDP. Na verdade, é uma proteína que vai se ligar ao GTP e hidrolisá-lo a GDP mais fosfato. Tá? E o que a proteína faz? Olha só, essa proteína em si, sozinha, parada aqui na membrana, ela consegue, né, se ligar ao GTP e hidrolisá-lo a GDP. Ela não consegue. Né? Aqui ela está na forma inativa, ligada ao GDP. Um fato interessante, proteínas G, elas ocorrem em vários eventos celulares. No geral, são proteínas que estão ativas quando ligadas ao GTP, porém desligadas ou inativas quando ligadas ao GTP, ao GDP. GDP desliga a proteína, GTP ativa a proteína. Tá? Então, olha só. Essas proteínas, em muitos casos, são ligadas a receptores de hormônios, que são os GPCRs, como no caso o receptor beta-adrenérgico. Então, assim que o hormônio ele se liga na porção extracelular desse receptor, essa ligação ela promoverá uma mudança de alteração de conformação tridimensional nessa proteína, uma mudança da estrutura tridimensional da proteína, da estrutura nativa dessa proteína, que culminará na ativação da proteína G citosólica. E essa proteína G citosólica, uma vez ativada, irá alterar a sua conformação nativa, a sua estrutura nativa, de forma que ela trocará o GDP pelo GTP.
Quando isso aqui acontece, essa proteína ela vai fosforilar, ela vai ativar, mediante a hidrólise do GTP a GDP novamente, um outro receptor, uma outra proteína integral de membrana, né, chamada adenililciclase. Que a adenililciclase, por sua vez, ela tem uma função importante de converter o ATP presente aqui no citosol, que não sai para fora da célula, que não sai para fora devido à bicamada lipídica, ele é carregado, né, e não existe um transportador específico para ele, e ele não vai sair sozinho. A adenililciclase, por sua vez, ela vai converter o ATP em AMP cíclico, que é um outro produto que o ATP pode gerar. E o AMP cíclico é um nucleotídeo modificado, o qual possui uma função importante de ativar a via de sinalização, dentre elas vias que ativarão a expressão de genes específicos. Genes específicos à ação desse hormônio. Tá? Como ela vai ativar esses genes? Através da ação de fatores de transição que, por sua vez, ativarão a transição de genes específicos na célula. Okay? Falaremos desses processos de uma forma exclusiva, né, na aula de visualização que teremos no final do semestre. Bem, as proteínas de membrana também elas podem ser glicosiladas, como falei. Essa glicosilação ocorre tanto no retículo endoplasmático rugoso como no complexo de Golgi. As proteínas que são destinadas para serem proteínas de membrana, elas já são incorporadas na membrana já durante a sua síntese, lá no retículo endoplasmático rugoso, em especial na face que está voltada para o citosol, não na face que está voltada para o lúmen. Então, elas já são ancoradas nessa bicamada lipídica, certo? No caso, eu falei, se forem as periféricas, elas são ancoradas, né, em uma das faces, né, por exemplo. Tá? As integrais, elas atravessarão, de fato, ambas as faces, tá? Só retificando essa minha fala aqui. Então, as periféricas, por serem periféricas, elas atravessarão toda a bicamada, tá? Isso lá ainda no retículo plasmático rugoso. Feito isso, né, após as modificações do Golgi, no contexto de vesículas, essas proteínas serão integradas na membrana plasmática. Assim, né, as celulares que foram glicosiladas lá no Golgi, né, exercendo assim uma função específica daquela proteína na membrana plasmática. Em geral, nesse caso, poderia ser de reconhecimento celular essa glicosilação. E aí voltamos aqueles exemplos, né? Por exemplo, o antígeno A, o sistema ABO, por exemplo, ele se dá através do padrão de glicosilação de proteínas de membrana, também de singlipídios de membrana. E esse padrão de glicosilação, que ocorre em hemácias, né? Que ocorre em todas as células, mas em hemácias de forma específica, né? Ele determinará, né, a questão de transfusões sanguíneas, né? A compatibilidade para a transfusão sanguínea. De forma que padrões compatíveis são aqueles que poderão atuarem como doadores ou receptores. Padrões incompatíveis, né, não poderão atuar como doadores ou receptores sob perigo, né, sob consequência daquele sangue ser rejeitado, né, e o transplante ser inviabilizado, como discutimos já na bioquímica. Né? Bem, as proteínas da membrana podem ser solubilizadas e purificadas em nutrientes. Então, sabendo que a proteína para ser de membrana ou ser transmembrana, ela precisa necessariamente de uma porção hidrofóbica, e aí vale você lembrar da aula de bioquímica de aminoácidos e proteínas, que nós temos uma classe importante de aminoácidos, duas aliás, que são os aminoácidos alifáticos apolares, né? E a segunda classe, que são os aminoácidos aromáticos. Essas proteínas de membrana, pessoal, elas possuem um domínio chamado domínio transmembrana. E como eu disse a vocês, o domínio é uma região da proteína que exerce uma função específica e que se enovelou de forma independente durante a síntese, durante o enovelamento dessa proteína. Essa região que atravessa a membrana, ela tem um nome. O nome dela chama-se domínio transmembrana. No geral, um domínio transmembrana de uma proteína integral, né, uma proteína integral de membrana, ele é rico, ele possui uma abundância, né, de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos apolares, como aminoácidos alifáticos hidrofóbicos ou aminoácidos aromáticos. Isso para garantir que essa proteína esteja ancorada e interaja bem com a ação mais hidrofóbica da bicamada lipídica.
essa que é anfipática, possui cabeças polares fáceis, hidrofílicas, porém o seu core, o seu centro, né, o seu cerne, ele será bastante polar. Por conta disso, né, essa proteína que está ancorada nessa membrana possui, né, uma porção transmembrana bastante hidrofóbica também, com aminoácidos hidrofóbicos. E essa proteína, né, podemos purificar no laboratório através de detergentes, né? Como nós já sabemos, detergentes são moléculas anfipáticas também. Dois detergentes bastante utilizados na clínica, na biologia molecular, no laboratório são dodecilsulfato de sódio ou S-dodecilsulfato de sódio, o famoso SDS, como detergente ele possui uma boca extensa, uma cabeça polar, quase carregada, de forma a permitir a interação simultânea com a água e com as regiões hidrofóbicas. Bem, e o outro detergente utilizado também no laboratório de análise de proteínas, de análises químicas, será o Triton X, que também, assim como o SDS, possui um caráter anfipático, de molécula que possui um caráter tanto hidrofóbico como polar. Nesse caso, o Triton X ele possui uma cadeia hidrofóbica bastante extensa, ok? No entanto, possui uma região, né, com uma certa polaridade, né, tendo uma hidroxilão no final, alguns oxigênios. Isso garantirá uma certa capacidade desse detergente interagir, ser anfipático, interagir com regiões polares e também com regiões apolares, ok? Então, ambos são utilizados aí na purificação de proteínas. E a purificação de proteínas é importante em qual contexto, né, pessoal? Por exemplo, nem tanto na medicina, na clínica, obviamente, mas na produção de vacinas, por exemplo, vamos supor que queiramos purificar um antígeno de uma bactéria. É, talvez não de um vírus, né? Que o vírus, as proteínas estão em um contexto ali proteico do capsídeo, né? Mas de uma bactéria, por exemplo, né? Nós queremos purificar um antígeno de membrana de uma bactéria. Então, esses detergentes são importantes no processo de purificação dessa proteína. E essa purificação ela é importante porque precisamos obter um antígeno puro para justamente, né, realizar, né, utilizar esse antígeno como um imunógeno, né, uma molécula que você, mediante uma vacina, né, injetará no indivíduo para ativar a resposta imune desse indivíduo, tanto a inata, obviamente, como a resposta imune humoral e celular, resposta imune adaptativa humoral e celular, né? E assim se gerar uma memória imunológica, de forma que quando esse indivíduo, né, ele for desafiado novamente, né, com um patógeno real, né, a resposta imune humoral e celular, elas já terão gerado, né, nesse caso, uma memória imunológica e assim elas poderão responder muito mais rapidamente, né, com um tempo muito menor, né, àquela agressão, né, àquela exposição àquele patógeno. Tá? Então é importante aí na imunologia, na vacinologia, a produção de antígenos. Né? Então, isso é um campo mais da bioquímica. Né? Bem, outro aspecto muito importante das membranas plasmáticas é que proteínas da membrana se dispõem de forma assimétrica na membrana celular. Isso é importante porque isso reflete muito a, a, a atividade celular, a atividade da célula. Né? Por exemplo, quando nós consideramos aqui uma célula epitelial que reveste ali o intestino delgado, o epitélio, né, que reveste o intestino delgado, as vilosidades, né? O intestino delgado tem uma função muito importante, tanto na secreção de enzimas digestivas, como também na absorção de nutrientes que já estão disponíveis ali no lume intestinal para serem captados. Entre eles, a glicose. A absorção de glicose se dará no lume do intestino delgado, certo? E a glicose, como eu disse a vocês, para ela ser captada, ela precisa de transportadores específicos para fazer essa captação, ok? Nesse contexto, não será o GLUT4, mas sim serão outros transportadores que não dependem da família GLUT, porém que não dependem da insulina. São transportadores que conseguem captar a glicose de forma constitutiva, sem necessidade de serem ativados previamente pela insulina, ok? No entanto, o transporte de glicose ele se dará de fora, né, do lume intestinal para dentro dessa célula de forma a partir da região apical dessa célula, tá? Essa aqui é a região apical da célula que contém ali as microvilosidades, né, que possui várias funções, entre elas aumentar essa superfície de contato para aumentar o poder de absorção de nutrientes, ok?
Bem, e esse transporte de glicose para dentro da célula, ele vai se dar através de um evento chamado difusão facilitada, porque a glicose não consegue atravessar a célula, certo? Por difusão simples. Ela é uma molécula hidrofílica, uma molécula que possui muitas hidroxilas, e a membrana é muito hidrofóbica, o seu centro é muito hidrofóbico. Embora ela seja anfipática, a glicose não consegue atravessar a membrana sozinha. Então ela requer uma proteína canal, uma proteína transportadora, uma proteína translocadora. Tá? Bem, e ela passará para dentro da célula através de um processo de transporte de difusão facilitada. Tá? No entanto, essa difusão facilitada ela ocorrerá através de um mecanismo chamado transporte simporte. O que vem a ser isso, pessoal? É o transporte que se dá quando nós temos dois solutos que estão em maior concentração, né, o simporte nesse caso, em uma face, né, em uma das faces, nesse caso é o ambiente extracelular, tanto a glicose como o sódio estão em alta concentração aqui no lume intestinal e ambos entrarão através desse transportador, né, em um transporte simporte, ok? Esse transporte em si, pessoal, ele não gasta energia. Quando nós analisamos apenas o transportador, ele não gasta energia. Porém, de forma indireta, o transporte da glicose de forma indireta ele vai requerer energia. Por que eu digo de forma direta? Porque a glicose ela vai entrar através de difusão facilitada, não requer energia, especificamente aqui nesse evento. No entanto, a glicose ela só consegue entrar dentro da célula em um transporte simporte com sódio com íon sódio. No entanto, para que o íon sódio ele esteja em uma concentração maior fora da célula, essa concentração é mantida através de uma bomba chamada bomba de sódio e potássio. Ou seja, ela vai bombear íon sódio do ambiente menos concentrado para o mais concentrado, né, que é o ambiente extracelular, né, e íons potássio do ambiente menos concentrado para dentro da célula mais concentrado, né, contra um gradiente de concentração. Isso é um processo ativo, é um transporte ativo que requer ATP. Então, para manter esse gradiente de sódio importante para a captação de glicose e outros nutrientes, né, é necessário o gasto de ATP. Mas o transporte de glicose em si, propriamente dito, ele não requer gasto de energia. Por quê? Porque esse potencial já existe, ele é aproveitado apenas para poder fazer com que a glicose entre dentro da célula. Então, uma difusão facilitada não requer gasto de energia. Ok? Bem, a glicose, depois disso, pessoal, ela terá que ganhar a corrente sanguínea e dessa forma, na região basal dessas células que revestem o epitélio intestinal, nós temos outros transportadores que farão o transporte também via difusão facilitada da glicose que está mais concentrada aqui dentro do citosol dessa célula para a corrente sanguínea, né? Ali para a circulação linfática e para a corrente sanguínea, aonde essa glicose entrará na corrente sanguínea, né, aumentará de concentração e assim, mediante a ativação de insulina, ela poderá, de fato, partir para os órgãos hepáticos e também para o fígado, onde será estocado na forma de glicogênio, ou metabolizado, conforme a demanda celular ali. Tá? O importante nesse caso será o transporte também para os órgãos hepáticos, né, onde o GLUT4 ele terá uma importância muito grande, fundamental. Tá? Então aqui mostrando aqui que nós temos diferentes tipos de transportadores. E aqui no caso aqui, na parte interna, na parte basal dessa célula, nós temos o transportador que fará justamente o bombeamento de potássio, de sódio para fora e de potássio para dentro, que é a bomba de sódio e potássio, que manterá aquele potencial que eu falei com vocês. Por que, que o sódio ele é sempre mais concentrado fora da célula e pouco concentrado dentro da célula, embora ele sempre retorne? Porque ele será bombeado novamente para fora da célula, enquanto que o potássio, né, que está fora da célula, será bombeado contra o gradiente de concentração, porque ele é mais concentrado dentro do que fora, para dentro da célula. De forma que a célula sempre terá essa diferença de cargas. E veremos depois, nessa bomba de sódio e potássio, que ele bombeará 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então você sempre terá uma diferença de cargas ali ao longo da membrana plasmática. Mas isso é tema da próxima aula, tá? Eu não vou apenas citando aqui o exemplo e fazendo referência ali ao tema. Então, conforme as regiões dessa célula, conforme as diferentes funções da membrana basal para a membrana apical, nós temos diferentes transportadores que exercerão diferentes funções. Então, isso é um exemplo, né, de assimetria da membrana plasmática.
nesse caso. Bem, falando dessa parte mais conceitual da membrana, nós finalizaremos essa aula falando das especializações da membrana plasmática. Esse é um tópico importante, né? Ele tem um pouco a ver com a aula de citoesqueleto que eu falei também com vocês, em especial que eu citei muito ali os desmossomos. E o que são essas especializações da membrana plasmática? Como o próprio nome já diz, são regiões da membrana plasmática que que possuem peculiaridades estruturais que garantirão funções específicas da membrana plasmática. E essas funções específicas da membrana, a nível de tecido, elas são fundamentais para garantir a integridade física de um tecido, bem como a homogeneidade fisiológica daquele tecido. Tá? Então, basicamente, nós temos 6 especializações da membrana plasmática. Tá? Temos uma sétima também, que são as interdigitações, mas eu vou ressaltar aqui basicamente as 6 principais. Tá? Das 7, né? Então, a primeira especialização que nós temos são as microvilosidades. Tá? As microvilosidades, como o próprio nome já diz, elas formam micróvilos, que são essas reentrâncias, essas interdigitações, que possuem várias funções. No contexto do intestino delgado, né, que é um órgão que deve absorver muitos nutrientes, essas interdigitações, essas microvilosidades, elas têm uma função de aumentar a superfície de contato, ou seja, aumentar a quantidade de transportadores de nutrientes e aumentar a capacidade absortiva desse tecido, né, desse epitélio. Nós temos também no contexto, né, do epitélio que reveste ali as vias aéreas, as microvilosidades, elas terão um papel ali de atuarem como cílios, né, e fazer ali o impulsionamento, né, de muco de dentro para fora, né, da célula, de dentro para fora do organismo, né, das vias aéreas, com o objetivo de se impedir, né, com que patógenos oportunistas colonizem ali aquela região. Nós temos também as zonas de oclusão, as zonas de oclusão ou zônula de oclusão, tanto faz, pode ser chamado de zona ou zônula de oclusão. Né? A função dessas zônulas, elas são complexos proteicos que selarão, né, nessa região mais apical da célula, né, as células do tecido epitelial, em específico do tecido epitelial. Né? E no contexto, inclusive, ali do epitélio que reveste o intestino delgado. E por que é importante essa zona de oclusão? Ela vai impedir, ela vai fazer uma amarração na parte apical dessas células, impedindo com que conteúdo extracelular penetre entre essas células, né, garantindo ali uma integridade ali do tecido epitelial. Então ela vai impedir a passagem de moléculas aqui entre essas células, né, nessa fresta, né, que existe entre essas células. Então ela vai fechar essa fresta. Né? Ela vai impedir com que moléculas adentrem aqui, né, nesse espaço, nessa região entre células. Né? Bem como também a zona de adesão. Né? A zona de oclusão ela vai impedir com que moléculas entrem, né, entre esses espaços entre as células. Na verdade não existe espaço. Né? Ela vai garantir com que não ocorra esse espaço e também com que não ocorra a penetração de material, de moléculas nesse espaço. Tá? Agora, a zona de adesão ela terá um papel mais de garantir a junção dessas células no tecido epitelial propriamente dito. Ela é formada pela aglomeração, pela reunião de feixes de filamento de actina, que nós vimos no citoesqueleto. Então, o filamento de actina se comunicarão com essas proteínas, oportunizando, formando, nesse caso, uma amarração entre essas zonas de adesão, garantindo assim um outro fator que garante uma integridade do tecido epitelial. Então, como se fosse um fator que está ali garantindo ali a junção dessas células e assim uma integridade, uma homogeneidade estrutural daquele tecido epitelial. Bem, um outro fator interessante também, uma outra especificidade da membrana plasmática, especialização muito importante para a manutenção do tecido epitelial, da integridade desse tecido, serão os desmossomos, como falamos na aula anterior. Os desmossomos são complexos proteicos, são discos proteicos que estão dispostos na porção periférica, né, da membrana plasmática, nessa região, e mediante a sua associação com os filamentos intermediários, que fazem toda aquela amarração que garante uma resistência mecânica, inclusive, ao tecido epitelial. Resistência mecânica essa que é fundamental, inclusive existem doenças, né, ocasionadas pela ausência desses filamentos intermediários,
Então, como uma forma de garantir a integridade física desse tecido epitelial e a resistência à tração mecânica, esses desmossomos estarão ligados fisicamente a esses filamentos intermediários e os desmossomos, por sua vez, promoverão um contato célula a célula, garantindo uma integridade física dessas células. Uma ligação física mesmo que garantirá ali uma resistência mecânica dessas células, desse tecido ali que está unido por células. Ou seja, um outro fator, juntamente com a zona de adesão, garantirá ali a integridade do tecido. Uma outra especialização da membrana plasmática, muito interessante, são as junções comunicantes, ou as gap junctions. Né? Essas gap junctions, né, elas têm um papel muito interessante, porque elas permitirão, elas são complexos proteicos que formam canais, e esses canais permitirão a comunicação célula a célula, ou seja, as células poderão trocar nutrientes, trocar moléculas informacionais, moléculas de sinalização, de uma célula vizinha para outra, garantindo uma homogeneidade ali da resposta química ali daquele tecido. Né? Então elas garantirão ali a comunicação, né, de conteúdo citosólico de uma célula com a outra, através desses gap junctions, né, dessas junções comunicantes formadas por proteínas que formam esses canais, né, que permitem a passagem específica de moléculas importantes ali para a informação célula a célula. Outro tipo de especialização, nós temos os hemodesmossomos, que de forma similar aos desmossomos também se ligam aos filamentos intermediários. No entanto, os hemidesmossomos eles têm um papel importante. Eles irão fixar essa célula à membrana, à lâmina basal, que é uma lâmina proteica que faz parte, inclusive, que delimita a separação do tecido epitelial com o tecido conjuntivo e que vai garantir a fixação dessas células na sua parte basal a essa lâmina basal. Ou seja, não adianta nada essas células estarem firmadas lateralmente, né? E não estarem firmadas aqui na sua porção basal. Então elas estão bem fixadas na porção basal através dos hemidesmossomos. Tá? Um ancoramento ali proteico que ocorrerá através dos hemidesmossomos, sobre a lâmina basal. Bem, como eu disse a vocês, a primeira, falando de forma rápida aqui, as microvelocidades, né, elas têm uma função em especial no tecido epitelial que reveste ali o intestino delgado, né, de aumentar a capacidade de absorção, ou seja, de aumentar a superfície de contato, tanto para a absorção de nutrientes, como também para a secreção de enzimas, né, ali da digestão. Então aqui nós temos aqui um intestino delgado, e aqui nós temos as vilosidades, né, que são aquelas estruturas anatômicas ali do intestino delgado. Não só o intestino delgado, mas também o intestino grosso também. O intestino delgado, médio e grosso, né? O intestino delgado, de forma específica, como ele tem uma função absortiva muito intensa, né, se nós analisarmos as células, nós teremos as vilosidades, mas se nós analisarmos célula a célula, nós veremos que essas células possuem em sua membrana essas microvilosidades, e como falamos na aula de citoesqueleto, são formados por quem? O seu formato é garantido pelos filamentos de actina, né, e o seu pulsar, as suas vibrações, são garantidas pelos microtúbulos. Né? Falamos disso na aula de na aula de citoesqueleto. Você pode conferir a aula aqui nos links, né, que eu vou deixar para vocês aqui. Tá? Então, esse aumento da capacidade de absorção, né, ele condiz com a função ali do intestino delgado, que é absorver o nutriente. Aumentando assim, né, em várias ordens de magnitude, a capacidade de absorção de nutrientes pelas células epiteliais do intestino delgado. Um outro tipo de microvilosidade, na verdade uma especialização da microvilosidade que nós podemos observar, são as invaginações de base. Né? As invaginações de base é como se fossem microvilosidades no sentido negativo. Em que sentido? Né? Basicamente, elas ocorrerão, né, nos túbulos renais, né, e no que consistem? Elas ocorrem na região basal da célula, dos túbulos renais, e basicamente elas são invaginações negativas. O que vem a ser isso? Elas são invaginações que formam reentrâncias aqui, aqui na membrana plasmática da porção basal. Então, a porção basal dessa célula, dos túbulos renais, elas possuem, né, reentrâncias.
E essas reentrâncias, elas garantirão uma maior capacidade absortiva de água, devido ali aos tubos renais terem essa função de reabsorver a água ali durante, né, a formação ali da urina e recuperação dessa água ali para que o organismo não desidrate, né, uma das funções dos tubos renais. E essas reentrâncias, né, que também são como se fossem microvenosidades, possuem a capacidade de aumentar a superfície de contato e assim capacitar, de potencializar, melhor dizendo, a capacidade absortiva de água por essas células dos tubos renais. Uma outra especialização da membrana plasmática são, como eu disse anteriormente, são as zônulas de oclusão ou zonas de oclusão, tá? Que basicamente são proteínas que fazem a amarração em especial do tecido epitelial, do intestino delgado, e também de outros tipos de tecido epitelial, né? Porém, essa amarração será feita na região mais apical da célula, garantindo assim uma integridade lateral desse tecido. Então, é uma adesão mais lateralizada célula a célula, né? Então, para que esse tecido não desintegre, né, essas células precisam de ter amarrações na sua porção lateral. Uma dessas amarrações serão realizadas pelas zônulas de oclusão. E também a zona de oclusão tem uma função específica muito importante de hipermeabilizar, né, a região lateral dessas células, como eu disse anteriormente. Então, além de ajudar a fazer essa amarração juntamente com a zona de adesão e com os desmossomos, em especial a zona de oclusão, ela vai impedir com que essa porção lateral das células, essa divisa lateral das células, seja penetrada por moléculas, por fluidos, que poderão comprometer ali, a integridade lateral desse tecido, né? E assim comprometer a integridade do tecido. Bem, aqui só ampliando o desenho, então nós temos aqui, mais uma vez, né, o tecido epitelial, que reveste ali o intestino delgado. Nós temos a simetria da membrana, então nós temos aqui transportadores específicos na região apical que está em contato com o lúmen do intestino delgado, onde estão os nutrientes da digestão. Então, essas microvelocidades aumentarão o potencial absortivo dessa célula. E aqui na região basal nós temos os transportadores que comunicarão, que transferirão esses nutrientes absorvidos pelo epitélio do intestino delgado para o sangue, aonde, né, eles terão ali o seu destino nas células-alvo, né, onde eles devem ser catabolizados. Para que esse epitélio ele resista ali à atração, à abrasão e não se desintegre, é muito importante o papel das zonas de oclusão ou zonas de adesão, e nessa figura está como junção de oclusão, né? Os três termos estão corretos, né, que basicamente consiste em manter a integridade lateral desse tecido, célula a célula, de forma lateral. E também impedir com que essa região lateral seja infiltrada com fluidos ou com moléculas que poderão comprometer assim a parte lateral dessas células, dessa junção célula a célula. Nós temos também nesse mesmo sentido, um pouco mais abaixo das zônulas de oclusão, a zônula de adesão, como disse anteriormente, que reunirá feixes de actina, né, só passando aqui essa figura, que reunirá feixes de actina nessa região, promovendo uma amarração célula a célula. E essa amarração célula a célula para garantirá o formato homogêneo do tecido, né, que é formado por essas células, e também auxiliará em um fator a mais de resistência desse tecido, uma amarração extra que garantirá uma resistência desse tecido. Muito embora a resistência seja feita de fato pelos esmossomos através dos filamentos intermediários, essa junção que reúne feixe de actina também manterá não somente o formato ali do tecido, o formato colunar das células e do tecido, mas também uma amarração adicional desse tecido. Então ela é muito encontrada em epitélios de revestimento, em especial, né, no epitélio colunar que reveste o intestino delgado, e a sua função auxiliar na adesão entre células, né. Esses feixes de actina, né, eles são reunidos, né, por filamentos por proteínas chamadas cateninas, e as cateninas elas comunicam proteínas transmembrana, né, pegando o exemplo aqui, que são as caderinas, que têm uma função de adesão. Então o que as caderinas farão? Então aqui nós temos aqui a zona de adesão, certo? Esse complexo proteico de membrana, uma especialização da membrana, né, que está aqui ancorando esse filamento de actina, né, através das cateninas, e as cateninas estão ancoradas, que são proteínas periféricas de membrana, né, que estão
associadas fisicamente com proteínas integrais chamadas caderinas. E as caderinas possuem um domínio extracelular de adesão, né, que fará a associação física com outras caderinas diametralmente opostas na célula vizinha, garantindo assim essa adesão, né, lateral célula a célula, né, muito importante para a manutenção da integridade do tecido epitelial naquela região. Bem, pessoal, um outro tipo de especialização da membrana plasmática são os desmossomos. Os desmossomos são, como nós falamos na aula passada, no citoesqueleto, eles são espessamentos da membrana plasmática compostos por glicoproteínas, conforme nós podemos ver aqui nesse esquema, que atuam reunindo feixes, né, de filamentos intermediários, que são um componente muito importante do citoesqueleto, com a função, né, de garantir a integridade física, a integridade mecânica desse epitélio. Então nós vimos, né, que algumas doenças, né, devido à ausência desses filamentos intermediários, elas resultam, né, numa baixa integridade, uma baixa capacidade de integridade, ou seja, uma grande susceptibilidade desse tecido epitelial em romper, né, em perder sua estrutura, causando lesões de pele, né, que são muito graves, inclusive, né, como nós falamos na aula passada. Essas junções chamadas desmossomos, eles atuam como um ponto então de concentração dessas fibras do filamento intermediário, e também eles garantem também o contato célula a célula. E esse contato célula a célula também será mediado pelas proteínas caderinas, né? Essas caderinas farão esse contato célula a célula, também ajudando a amarrar uma célula a outra de forma lateral, né? Garantindo assim uma integridade também do tecido epitelial, em especial o tecido epitelial de revestimento, né? Sujeito ali a abrasão mecânica, nesse caso. Não só no epitélio do intestino delgado, mas também na epiderme também, né, que está sujeito ali a tração mecânica, impedindo que esse tecido se desintegre. Então, muito importante para a manutenção da integridade desse tecido epitelial. Bem, além disso, nós temos uma outra especialização muito interessante na membrana plasmática, que são os gap junctions, né? Ou junções comunicantes. O próprio nome diz o que elas fazem. Elas comunicam uma célula com a outra. Então, ela é muito interessante, ela é formada por um complexo proteico chamado conexina, né? Esses são vários que se formando ao complexo da conexina, e basicamente esse complexo ele vai formar um pó que ele pode abrir e pode fechar esse poro, certo? E esse poro ele estará disposto de uma forma que ele comunicará uma célula vizinha com a outra. E essa comunicação permitirá a passagem de pequenas e muitas delas informacionais ou moléculas de nutrientes que garantirá o quê? Uma homogeneidade nutricional, uma homogeneidade informacional daquele tecido. Então as células elas poderão se comunicar trocando íons, moléculas pequenas, nesse caso, mantendo assim uma homogeneidade metabólica daquele tecido. Então os gap junctions, né, como proteínas de membrana, são formados, a sua síntese se dá na via retículo plasmático Golgi. Então a sua síntese ocorre no retículo dessas proteínas, e já no retículo, né, e no Golgi, eles são incluídos em vesículas que já são dispostos na forma de complexos transmembrana, proteínas transmembrana que se organizam em complexos proteicos, né, que atuam como proteínas canal. Nesse caso, eles permitiram a passagem de nutrientes, né, de uma para outra, entre eles ATP, nutrientes, íons, né, garantindo, como eu falei anteriormente, essa homogeneidade metabólica daquele tecido. Muito interessante essa especialização da membrana plasmática dos gap junctions, né? Bem, uma outra especialidade muito importante da membrana plasmática, parecida com os desmossomos, são os hemidesmossomos. Tá? Por que eu falo parecida, né? Enquanto os desmossomos eles garantem a adesão, assim como as zonas de adesão, né? Eles garantem, eles fortalecem a adesão lateral célula a célula. Os hemidesmossomos eles garantem a adesão basal dessa célula com a lâmina basal. Essa adesão é muito importante, porque não adianta o tecido estar íntegro lateralmente, porém ele não está fixado na lâmina basal. Então as células podem se desprender muito facilmente da lâmina basal e assim o tecido se desintegrar.
Então esse M-desmossoma, inclusive a estrutura dele é muito similar aos desmossomos, então formado pela junção de glicoproteínas que atuam como um ponto de fixação de uma trama de filamentos intermediários que garantem a integridade daquela célula e também do tecido. E do ponto de vista extracelular, né, proteínas, nesse caso proteínas integrais de membrana, as caderinas, garantem assim a fixação desse M-desmossomo, dessa parte basal da célula, com a lâmina basal, certo? Então essa fixação se dará através de forças de adesão entre as caderinas com as proteínas que compõem a lâmina basal. E assim a célula estará fixada na sua porção basal. Tão importante como essa fixação, tão importante como a fixação lateral, célula a célula, será também a fixação basal, okay? Para que esse tecido não se desintegre, né? Também um outro tipo de especialização que não necessariamente depende de proteínas, mas sim são uma arquitetura diferenciada da membrana plasmática, são as interdigitações, que também tem esse papel de garantir uma integridade lateral desse tecido, das células desse tecido, né, de forma que elas fiquem ali bastante justapostas, né, na arquitetura, né, global do tecido. Então, essas interdigitações são reentrâncias, né, da membrana plasmática na porção lateral que garante essa adesividade e maximizam, né, essas interações de adesão, né, executadas assim pelas demais especializações da membrana plasmática, como as ondas de adesão, como os desmossomos, né? Então essas saliências são muito presentes em células epiteliais, não apenas no epitelial intestinal, mas também, né, no tecido epitelial que reveste a pele, né, elas são bastante presentes, né, para garantir exatamente essa resistência à tração mecânica. E tudo isso, pessoal, em concomitância, né, e tudo isso, né, em adição àquele papel que o citosqueleto já exerce por si, né, em especial os filamentos intermediários, como eu falei na aula retrasada. Bem, uma outra especialização muito interessante são os cílios e flagelos, que também falamos na aula de citosqueleto. Cílios e flagelos, os cílios, basicamente, eles são formados pelo mesmo tipo de estrutura do citoesqueleto, que são os microtúbulos, né, que organizados com uma arquitetura que vai garantir o batimento dessas estruturas, cílios e flagelos. No contexto dos cílios, né, basicamente estão presentes em células que revestem ali, né, o tecido epitelial, né, de absorção ali no intestino delgado, e também no epitélio, né, que reveste ali as vias aéreas. Né? Esses cílios eles estarão na forma de microvilosidades. E, em específico, no epitélio que reveste as vias aéreas, eles terão um papel de expulsar o muco ali, que atua como uma matriz glicoproteica que impede, uma barreira física que impedirá, né, a entrada de patógenos oportunistas. E esse muco ele será expulso, né, devido ao batimento desses cílios. Né? E os flagelos, né, em eucariotos, né, em humanos, basicamente no contexto da cauda do espermatozoide, né, também formado por microtúbulos, né, que garantirá assim, a locomoção, a motilidade desse espermatozoide. Outros eucariotos, né, como protozoários, flagelados também, né, e o paramécio, por exemplo, né, eles também terão, né, esse aspecto, né, de batimento flagelar, né, e outras células também conterão cílios, que possuem uma arquitetura parecida com esses cílios em células eucarióticas humanas, nos tipos celulares que os possuem. Bem, então aqui nós temos a arquitetura, né, como seria a arquitetura das especializações da membrana plasmática. Então, toda ela está aqui disposta, né, nessa forma. Então, nós temos aqui a zona de oclusão, como eu disse anteriormente, ela garante com que não ocorra a penetração de líquidos e moléculas pequenas nessa junção, nesse contato muito firme célula a célula, na sua porção lateral. Ela garante essa integridade do contato lateral célula a célula, essa junção bastante firme. Logo abaixo nós temos a zona de adesão, que atua como um ponto de encontro de filamentos de actina de ambas as células, certo? Garantindo assim mais um nível de adesão nessa parte lateral célula a célula. Temos também os desmossomos, né, que são glicoproteínas, complexos glicoproteicos, que atuam como pontos de encontro dos filamentos intermediários, que já possuem uma função de garantir a resistência mecânica da célula, e esses desmossomos são unidos por proteínas caderinas, que garantem sim uma integridade lateral desse tecido, dessas células.
Além disso, nós temos também as junções comunicantes, que também, como o próprio nome já diz, muitos textos chamam de gap junctions, né, do inglês. Alguns textos traduzem como junção comunicante. Como o próprio nome já diz, garante a comunicação célula a célula, através da troca de nutrientes pequenos, né, como ATP, por exemplo, né, e íons, por exemplo, e também a troca de moléculas de água, ou seja, garantindo uma homogeneidade nutricional, uma homogeneidade fisiológica aqui desse tecido, que é muito importante. E finalizando, nós temos os M-desmossomos, que em associação com os desmossomos que garantem a fixação lateral, os M-desmossomos garantirão, né, a fixação da porção basal dessa célula à lâmina basal. Tá? Também por proteínas caderinas, também são glicoproteínas, né, que estão reunidas, né, que estão associadas com os filamentos intermediários. Tá ok, pessoal? Então nós vimos de forma geral, né, a membrana plasmática e também as especializações. Na próxima aula falaremos ainda da membrana plasmática, porém agora no contexto dos transportes que ocorrem nessa membrana plasmática e dos seus transportadores que estão presentes na membrana plasmática. Tá ok? Então, dúvidas, fique à vontade para fazer nos comentários e também no nosso grupo do Telegram, grupo de discussão do Telegram. Tá? Vocês podem fazer as perguntas por lá, tá? Então compartilhe esse vídeo. Se você gostou, dê o like ou dislike se você não gostou. Se ficou alguma coisa obscura que você não entendeu, por favor, perguntem. À medida do possível, estarei respondendo ou aqui nos comentários ou no nosso grupo de discussão lá do Telegram. Ok? Então, bons estudos, nos vemos na próxima aula. Forte abraço e fiquem todos com Deus.